Bem, meus amigos, então, dando continuidade aqui, vamos estudar as hipóteses de impedimento ou limitações ao acordo de não persecução civil na justiça comum, ou seja, para os procedimentos e ações de improbidade administrativa, e na sequência, perante a justiça eleitoral. É possível o acordo, não é? Em quais hipóteses? Isso que nós vamos tratar agora. Começando pela justiça comum, as ações de improbidade ou os inquéritos civis públicos que investigam atos de improbidade, nós precisamos observar o disposto no parágrafo 10A da Lei de Improbidade, inserido pela Lei Anticrime. Porque esse dispositivo, ao meu sentir, traz uma limitação temporal para a celebração do acordo. Por quê? Nós vimos lá, quando apresentamos o dispositivo, que ele diz que até o prazo da contestação é possível as partes requererem a suspensão judicial da ação para a celebração de um acordo por até 90 dias. Então, me parece que o legislador delimitou o prazo final da contestação como um marco temporal limítrofe entre a possibilidade e a impossibilidade do acordo. Nós temos já nesse assunto aí, o pouco que já tem escrito, mas eu tenho conversado com diversos colegas que se debruçaram sobre a matéria, e alguns apontam, Igor, eu entendo que deve ser a qualquer momento, porque o CPC estabelece essa diretriz de consensualidade permanente e não há como ser diferente aqui. Eu, porém, tenho essa visão mais restritiva, com base em dados objetivos. Respeito muito quem entende o contrário, mas não me parece ser a melhor tese, a mais juridicamente viável. E por quê? Primeiro, se você comparar a redação do CPC, do artigo 3º, ele diz lá que durante o processo, a qualquer momento, pode ser e deve ser estimulado o acordo por juízes, promotores, defensores, etc. Deixando, sim, claro nesse dispositivo que, de fato, é durante todo o trâmite processual até a não operacionalização do trânsito em julgado. Porém, aqui, na lei de improbidade, inserido pela lei anticrime, o parágrafo 10A diz que as partes podem requerer a suspensão por até 90 dias antes de apresentada a contestação. O intuito, a redação legislativa é completamente diferente. Fica muito claro, por uma interpretação semântica, que o objetivo é diferente. As limitações postas pela lei de maneira objetiva são claras. Mas não para por aí, meus amigos, porque você poderia dizer que isso é uma interpretação meramente literal, rasa, pobre. E eu, apesar de discordar, a letra não tem, não é, dizeres inúteis, mas há outras circunstâncias que precisam ser levadas em consideração. Vejam, nós estamos tratando de atos a priori de corrupção, porque atos de improbidade são atos de corrupção, atos que, portanto, violam o direito difuso e coletivo da probidade administrativa, quando não o direito fundamental anticorrupção, já inserido por boa parte da doutrina como um direito fundamental de sexta geração, o direito fundamental à boa administração, o direito fundamental anticorrupção. E aí nós vamos deixar ao talante de um réu ou de um investigado protelar por todo o máximo possível o momento do acordo apenas para fins de estratégia. Então, suponhamos que Joãozinho é réu numa ação de improbidade,
ajuizada lá em 2018, 2019 contra ele. Joãozinho não contestou, foi protelando a ação e chegou 2020 e ele quer ser candidato. E é claro que seus adversários políticos vão fazer uso desta informação de que o mesmo é réu em um ato de corrupção para descapitalizá-lo politicamente. Nesse sentido, Joãozinho, após realizada a instrução processual, percebendo que a prova colhida lhe foi desfavorável, chega lá e diz, promotor, vamos fazer um acordo. Agora esse acordo aí da lei de não persecução civil, vamos acabar com isso. Eu concordo aí, eu faço um ressarcimento ao erário, o senhor estipula a outra sanção ou as outras sanções, mas deixe os direitos políticos aí imunes. Isso daí é permitir que pessoas que praticaram atos de corrupção escapem do rigor da lei. O processo existe para se garantir o contraditório, a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes. Porém, tudo na vida tem bônus e tem ônus. Se ele, réu, quer, porque se acha inocente, ir até as últimas consequências e protelar a possibilidade do acordo, ele não pode, lá na frente, suponhamos, depois de uma sentença de condenação, que imputou-lhe todas as sanções da lei de improbidade, chegar lá no Ministério Público e dizer, ei, promotor, vamos aqui agora ajustar umas condições para fazermos o acordo de não persecução civil. A vontade das partes subvertendo uma decisão judicial condenatória. A mim não parece fazer sentido isso. Além disso, meus amigos, nós temos um dado objetivo à luz da legislação eleitoral. Condenação em sede de improbidade administrativa. Em segundo grau, gera o quê? Inelegibilidade. E inelegibilidade é matéria afeta a lei complementar, como diz o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição. E o acordo de não persecução civil foi criado por lei ordinária. Então, se você disser que pode existir acordo de não persecução civil em casos de ação de improbidade que geram enriquecimento ilícito e dano ao erário, concomitantemente, após a decisão do segundo grau, você está por via transversa dizendo que um acordo criado por lei ordinária pode suspender a inelegibilidade decorrente de lei complementar, que é um instrumento jurídico cabível para tanto à luz da Constituição Federal. Portanto, é mais um argumento objetivo para dizer que não é a qualquer momento. O momento do acordo é até a apresentação da contestação. A mim parece que isso está muito claro. Mas nós precisamos fazer uma diferença entre as novas ações de improbidade, as ações cujo prazo de contestação já havia sido expirado quando entrou em vigor a lei anticrime, ou seja, as ações até 24 de dezembro de 2019 e as posteriores. Nas ações anteriores, que já estavam em um rito avançado, parece-me que é dever do juiz intimar as partes, né, a parte autora e a parte ré, para que se manifestem sobre a possibilidade da celebração de um acordo, já que se trata aí de uma norma que vai retroagir para trazer benefícios ao réu. Fora essa hipótese de ações que já tinham
passado o prazo da contestação antes da entrada em vigor da lei anticrime, me parece que a contestação de fato é o limite temporal objetivo. Beleza, meus amigos? Depois vocês vão ler aí no material com calma. Eu trouxe todos os argumentos aí para vocês lerem com calma, tá bom? Outra questão interessantíssima. Muito bem. Passamos o primeiro limite, o temporal. Até quando se pode fazer o acordo? E depois disso nós temos a pergunta de US$ 1 bilhão, que é: Igor, em quais hipóteses de improbidade administrativa é possível se celebrar esse tal de acordo de não persecução civil? A lei não diz. A lei foi taxativa. Cabe acordo de não persecução civil nas ações de que trata o caput deste artigo. Mas, meus amigos, eu mais uma vez vou precisar fazer uma conjugação com a lei eleitoral, porque, já diz, integrante do sistema anticorrupção. A gente não pode fazer uma hermenêutica aqui focada só na lei de improbidade, quando ela faz parte de um conjunto normativo, a começar pela Constituição Federal. E aí, meus amigos, a gente precisa rememorar algumas situações. Primeiro, o artigo 14, parágrafo 9º, que eu acabei de falar, diz: somente lei complementar pode criar ou extinguir hipóteses de inelegibilidade à luz do princípio da simetria ou paralelismo das formas. Dito isso, a nível convencional, precisamos também, mais uma vez, citar o princípio da tutela mínima anticorrupção, segundo o qual, lá no artigo 65, número 2 da Convenção de Mérida, o Brasil subscreveu esse dispositivo, segundo o qual a legislação brasileira só pode ser reforçada para o combate à corrupção e nunca enfraquecida. E, ao meu sentir, dizer que cabe acordo em todo tipo de ação de improbidade é um claro enfraquecimento, porque você tira a força cogente da lei para estar 100% suscetível a voluntarismos institucionais. Além disso, e o argumento mais objetivo que me parece é: o artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, diz que está inelegível a pessoa condenada em ação de improbidade administrativa que tenha gerado dano ao erário e enriquecimento ilícito concomitantemente. Esse reconhecimento pode ser no dispositivo, pode ser na fundamentação. A jurisprudência já é tranquila nesse ponto. E aí, a gente chega ao ponto determinante dessa limitação. Ora, se eu estiver diante de uma ação judicial em que se imputa ao réu ato de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário concomitantemente, não cabe acordo de não persecução civil, porque você estaria, mais uma vez, através de um acordo instituído por lei ordinária, derrogando, impossibilitando a eficácia deste artigo 1º, inciso 1º, a linha L, da Lei Complementar número 64/90. Há uma clara incompatibilidade, tá certo? Nos demais casos de improbidade, aí eu não vejo impedimento de cara para a celebração do acordo, tá bom? Sempre, é claro, devendo-se observar o princípio da proporcionalidade na vertente de proibição da proteção deficiente. Você não pode pegar um caso de peculato, em que o cara roubou milhões de reais, ou desviou milhões de reais, e como não há prova de
enriquecimento ilícito, só do prejuízo ao erário, estabelecer o ressarcimento e penas esdrúxulas complementares. É preciso, de fato, uma proporcionalidade à luz da gravidade do comportamento investigado, tá bom? Então, limite temporal, limite quanto à tipologia do ato de improbidade, e temos os limites subjetivos, isto é, quem não pode vir a celebrar um acordo de não persecução civil? E aí, mais uma vez, nós vamos ter que fazer um juízo integrativo do sistema anticorrupção. E vamos nos utilizar da Constituição Federal e da própria lei anticrime quando trouxe lá os limites subjetivos ou impedimentos subjetivos à celebração do acordo de não persecução penal. Na Constituição Federal, dá-se uma imunidade processual ao presidente da República. E, portanto, ainda que o presidente da República não esteja sujeito a responder por atos de improbidade administrativa, isso é jurisprudência pacífica do STJ, dizendo que o chefe do Poder Executivo Federal é o único que não está sujeito à lei de improbidade, porque já responde pelo crime de responsabilidade do artigo 85 da Constituição Federal. Então, o presidente não pode vir a celebrar acordo de não persecução civil. E no aspecto dos demais, nós devemos lembrar as limitações do ANPP, que diz: aquele que já foi beneficiado 5 anos antes não pode vir a celebrar outro acordo. Aquele cuja prática dos atos investigados ocorra de maneira reiterada e de maneira profissional, também é um dado para você não permitir o acordo de não persecução civil, tá bom? E aí a gente tem tudo isso explicado aqui nesses quadros que eu trouxe para vocês, e vocês depois leem com calma para ficar bem tranquilo, beleza? E aí a gente tem, saindo da área da improbidade da justiça comum, que observar agora a questão eleitoral. E para nós trabalharmos a questão eleitoral, precisamos superar uma questão preliminar. Vejam, nós sabemos que o artigo 105A da Lei das Eleições diz que não se aplica no âmbito da justiça eleitoral os procedimentos da Lei da Ação Civil Pública. E um dos procedimentos da Lei da Ação Civil Pública é o termo de ajustamento de conduta. A última decisão do TSE, de 2014, relatada pelo ex-ministro Henrique Neves, que coordena comigo, inclusive, a pós de Direito Político Eleitoral, veda objetivamente qualquer termo de ajustamento de conduta na área eleitoral. E eu disse para vocês aqui, no bloco anterior, que o acordo de não persecução civil é uma espécie de TAC. E, dentro de um raciocínio lógico, vai me dizer, Igor, então, se o TSE diz que não cabe TAC na área eleitoral, também não cabe a NPC na justiça eleitoral. Mas nós precisamos perceber que esse entendimento não subsiste mais. Primeiro porque o TSE já vem decidindo de maneira reiterada que esse dispositivo tem características de inconstitucionalidade por limitar indevidamente a atuação de fiscalização do Ministério Público. Diversos acórdãos desde 2016 nesse sentido. Uns votos declarando inconstitucional, outros dizendo que não pode acontecer essa limitação, etc. Mas a questão é, o artigo 105A não é impedimento para tanto. Além disso, com o surgimento do novo CPC, há quem defenda, como eu já há bastante tempo, que houve uma derrogação desse dispositivo. Eu defendo a inconstitucionalidade quando não há derrogação.
E com a lei anticrime, essa questão fica completamente superada, porque se eu posso fazer acordo para qualquer espécie de crime, para qualquer ato de improbidade administrativa, salvo aqueles do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 6490, quer dizer que eu não posso fazer um acordo para regulamentar a propaganda eleitoral. Uma besteira, um ilícito de muito menor monta, quanto comparado a todos os demais tipos de delitos e atos ilícitos que podem ser objeto de acordo no direito brasileiro. Então, não faz sentido. Está superado o entendimento. É possível, sim, termo de ajustamento de conduta na área eleitoral, seja para propaganda, seja para ilícitos outros, mas nós temos exceções. E são essas exceções que nós vamos tratar no próximo bloco, tá bom? Um grande abraço e até lá.